Minha filha não precisa estudar. As palavras saíram da boca de Otávio Couto com aquela arrogância gelada de quem acredita que o dinheiro compra qualquer destino. Ele me olhava diretamente nos olhos, esperando que eu baixasse a cabeça e concordasse. Mas eu sorri. Não porque concordava, porque sabia que estava prestes a provar exatamente o contrário. Laura Martins acordou naquela segunda-feira de março com a mesma sensação de propósito que a acompanhava há 15 anos. A certeza de que ser professora não era apenas uma profissão, mas uma missão transformadora. Aos 34 anos, ela havia visto centenas de alunos passarem por suas salas de aula, mas nenhum desafio a preparara para o que encontraria no Colégio Vila Imperial. O trajeto de ônibus da Zona Leste até os Jardins levava 1h30. Laura aproveitava o tempo para revisar suas aulas, planejar estratégias, ler os clássicos que ensinava. Naquela manhã específica, folheava as páginas de Dom Casmurro, pensando em como tornar Machado de Assis interessante para adolescentes de 15 anos criados na era digital. O Vila Imperial era uma instituição centenária, localizada numa mansão reformada na Alameda Franca. Mensalidade de 8.000, lista de espera de 2 anos, e um histórico de formar a elite empresarial e política de São Paulo. Quando Laura aceitou o convite para lecionar literatura lá, sabia que seria um universo completamente diferente das escolas públicas, onde havia construído sua carreira. Por que você quer sair das escolas públicas? Havia perguntado Marcos, seu namorado de 3 anos, quando ela contou sobre a proposta. Você sempre disse que é lá que faz diferença. Justamente por isso, respondeu Laura. Quero provar que educação transforma qualquer pessoa, independente da classe social. Às vezes, os privilegiados são os que mais precisam descobrir o valor do conhecimento. Marcos balançou a cabeça, cético. Laura, esses meninos ricos já têm tudo decidido. Vão herdar empresas, casar dentro do mesmo círculo, viver numa bolha. Você vai gastar energia à toa. Mas Laura tinha uma convicção inabalável. Todo ser humano, independente de origem, carrega um potencial inexplorado que a educação pode despertar. Era uma crença quase religiosa, alimentada por 15 anos, vendo alunos de periferia superarem limitações através do conhecimento. Naquela manhã de março, caminhando pelo jardim impecavelmente cuidado do Vila Imperial, Laura não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar o maior teste dessa filosofia. A sala da primeira série do ensino médio era um retrato da elite paulistana adolescente. 22 alunos, todos uniformizados, mas com detalhes que gritavam status. Tênis importados, relógios caros, celulares último modelo discretamente posicionados sobre as mesas. Laura se apresentou com sua energia habitual. Bom dia, sou Laura Martins, professora de literatura. Nos próximos 3 anos, vamos viajar juntos pela história da humanidade através dos textos mais importantes já escritos. As reações variaram entre educado interesse e indiferença mal disfarçada. Mas foi uma garota no fundo da sala que imediatamente chamou sua atenção. Valentina Couto tinha 15 anos e presença de modelo. Alta, magra, cabelos loiros perfeitamente escovados, postura ereta. Usava o uniforme como se fosse alta costura e havia algo em seus olhos azuis que transparecia tédio absoluto com tudo ao redor. Vamos começar com uma dinâmica, disse Laura. Cada um vai se apresentar e contar sobre um livro que marcou sua vida. Os alunos participaram com variados graus de entusiasmo. Alguns mencionaram clássicos que claramente haviam lido por obrigação. Outros falaram de best-sellers contemporâneos. Quando chegou a vez de Valentina, ela suspirou e disse: Eu sou Valentina Couto. E sinceramente, professora, não vou precisar de nada disso que vocês ensinam aqui. Laura sentiu a sala toda se virar para observar a reação dela. Por que não, Valentina? Porque meu pai diz que escola é só protocolo. A vida
Real a gente aprende na prática, principalmente quando já nasce no topo. Literatura, matemática avançada, história, tudo isso é irrelevante quando você vai herdar um império empresarial. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Alguns colegas riram nervosamente, outros pareceram concordar. Laura percebeu que não estava lidando apenas com rebeldia adolescente, mas com uma filosofia de vida completamente estruturada. Entendo seu ponto de vista, Valentina. Mas me permite uma pergunta. Como você pretende liderar pessoas se não entende como elas pensam, sentem, se expressam? Literatura é justamente isso. Um manual sobre a condição humana. Valentina deu de ombros. Vou ter pessoas para lidar com pessoas. Meu trabalho vai ser tomar decisões estratégicas. Laura sorriu internamente. Havia encontrado seu maior desafio pedagógico em anos. Nas semanas seguintes, Laura observou Valentina cuidadosamente. A garota não era burra, pelo contrário, tinha uma inteligência aguçada que transparecia em comentários ocasionais. Mas havia uma resistência sistemática a qualquer atividade que considerasse desnecessária. Durante uma aula sobre romantismo, Laura notou que Valentina desenhava nas margens do caderno. Não eram rabiscos aleatórios, mas esboços sofisticados de roupas, acessórios, ambientes. Tinha talento artístico evidente. Valentina, que desenhos lindos, comentou Laura durante um intervalo. É só passatempo, respondeu ela, fechando o caderno rapidamente. Você já pensou em fazer algo profissional com isso? Meu pai acha besteira, diz que artista morre de fome. Laura percebeu a primeira brecha. Havia sonhos pessoais sendo reprimidos por expectativas familiares. Era um padrão que conhecia bem, só que invertido. Normalmente via pais de periferia limitando sonhos por questões financeiras. Aqui via um pai rico limitando sonhos por questões de praticidade empresarial. 2 semanas depois, Laura solicitou uma reunião com os pais de Valentina. A garota havia zerado 2 provas consecutivas, não por incapacidade, mas por recusa deliberada em responder às questões. Otávio Couto chegou sozinho, 15 minutos atrasado, em seu Mercedes AMG preto. Laura o conhecia de reportagens em revistas de negócios. 47 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, fortuna estimada em 500 milhões de reais. Tinha o porte físico de quem praticava esportes caros e a postura de quem nunca havia sido contrariado. Professora Laura, não é? Disse ele, consultando o Rolex. Preciso ser rápido. Tenho uma reunião importante em meia hora. Laura o recebeu na sala de reuniões da coordenação. Senhor Otávio, obrigada por vir. Queria conversar sobre o desempenho da Valentina. Ela está reprovada em alguma coisa? Não é questão de aprovação. É questão de potencial desperdiçado. Sua filha é extremamente inteligente, mas se recusa a participar das atividades. Diz que não precisa estudar porque vai herdar seus negócios. Otávio sorriu desdenhosamente. E ela está certa. Laura ficou alguns segundos em silêncio, processando a resposta. Como assim? Professora, vou ser direto com você. Minha filha não precisa estudar literatura, história, essas matérias teóricas. Ela vai assumir a empresa da família. O que ela precisa aprender sobre negócios, eu ensino. O resto é perda de tempo. Senhor Otávio, com todo o respeito, como o senhor espera que ela lidere equipes, negocie com pessoas de diferentes culturas, tome decisões complexas, se não desenvolver pensamento crítico, capacidade de análise, compreensão da complexidade humana? Ela vai ter assessores para isso, consultores, especialistas. Meu trabalho é deixar ela rica, não intelectual. Laura sentiu a indignação crescer, mas manteve a voz calma. E se ela quiser ser as 2 coisas? Querer? Professora, querer é luxo para quem pode escolher. Minha filha nasceu com responsabilidades. Vai assumir um império de 2 bilhões em patrimônio.
Não pode ficar perdendo tempo com sonhos irrelevantes. Educação não é sonho, senhor Otávio. É ferramenta. Ele se levantou, demonstrando impaciência. Olha, eu pago a melhor escola de São Paulo para ela ter o diploma no currículo e fazer conexões sociais adequadas. Mas não se iluda achando que Machado de Assis ou Fernando Pessoa vão mudar o destino dela. O destino já está traçado. Laura também se levantou, olhando diretamente nos olhos dele. Senhor Otávio, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor é feliz? A pergunta o pegou, desprevenido. Como assim? O senhor pessoalmente, como ser humano, é feliz com a vida que construiu? Otávio franziu a testa, claramente incomodado. Felicidade é conceito abstrato. Eu sou bem-sucedido, próspero, respeitado. Isso é o que importa. E é isso que o senhor quer para sua filha? Sucesso sem felicidade? Professora, com todo respeito, você está ultrapassando limites. Minha vida pessoal não é assunto seu. Laura respirou fundo. Tem razão, me desculpe, mas como professora, meu trabalho é desenvolver seres humanos completos, e isso inclui capacidade de reflexão, questionamento, busca por propósito. Se o senhor realmente não quer que eu faça isso com Valentina, preciso que me diga oficialmente. Otávio a olhou com uma mistura de irritação e algo que Laura não conseguiu identificar. Talvez surpresa por ter sido confrontado por alguém que ele considerava hierarquicamente inferior. Faça o que quiser, professora, mas não exija demais dela. E principalmente não encha a cabeça dela com ideias românticas sobre seguir sonhos e essas bobagens. O mundo real não funciona assim. Quando ele saiu, Laura ficou sozinha na sala por alguns minutos, processando a conversa. Havia enfrentado pais resistentes antes, mas nunca alguém tão explicitamente contrário à educação como ferramenta de desenvolvimento humano. Mas em vez de desanimá-la, a conversa a motivou ainda mais. Se Otávio achava que educação não fazia diferença, ela provaria exatamente o contrário. Naquela noite, em seu apartamento de um quarto na Vila Formosa, Laura planejou sua estratégia como uma general preparando uma campanha. Sabia que atacar frontalmente seria inútil. Tanto Valentina quanto o pai estavam blindados por uma muralha de convicções. Precisaria ser mais sutil. Começou observando os interesses genuínos da garota. Além dos desenhos de moda, notou que Valentina se interessava por tendências, redes sociais, comportamento. Tinha opiniões fortes sobre questões estéticas e demonstrava conhecimento surpreendente sobre marcas, design, comunicação visual. Se ela gosta de moda e comunicação, pensou Laura, vou mostrar como literatura está na base de tudo isso. Na aula seguinte, em vez de começar com os românticos brasileiros, Laura trouxe trechos de O Grande Gatsby, mostrou fotos dos figurinos do filme de 2013, falou sobre a moda dos anos 1920, contextualizou o luxo e a ostentação da era do jazz. Literatura não é só palavras bonitas, disse ela. É retrato de épocas, comportamentos, valores. Scott Fitzgerald estava descrevendo a mesma obsessão por status que vemos hoje nas redes sociais. Pela primeira vez, Valentina prestou atenção durante toda a aula. Professora, disse ela no final, esse livro realmente foi escrito nos anos 1920? 1925, para ser exata. E ele já falava sobre pessoas obcecadas por dinheiro e aparências? Exatamente. E mostrava como isso pode ser vazio. Valentina ficou pensativa. Então literatura é tipo análise de e comportamento? Laura sorriu internamente. Entre outras coisas, sim. Nas semanas seguintes, Laura foi conectando literatura com universos que interessavam Valentina. Falou sobre Virginia Woolf e a revolução feminina na moda dos anos 1920. Mostrou como Coco Chanel foi influenciada pela liberdade preconizada por escritoras da época. Discutiu orgulho e preconceito como retrato da importância das aparências sociais.
Gradualmente, Valentina começou a participar das discussões. Seus comentários eram inteligentes, revelavam uma mente analítica que havia estado dormindo por anos. Professora, disse ela após uma aula sobre realismo, você acha que os personagens de Machado de Assis são como as pessoas ricas de hoje? O que você acha? Acho que sim. Meu pai vive cercado de pessoas que só querem alguma coisa dele, como os personagens que você mostrou. Laura percebeu que Valentina estava começando a fazer conexões entre literatura e sua própria realidade. Mas a verdadeira transformação começou quando Laura propôs um projeto diferente. Pessoal, anunciou Laura numa manhã de maio, vamos fazer um projeto interdisciplinar. Cada grupo vai criar um documentário sobre como a literatura influenciou mudanças sociais ao longo da história. A turma se empolgou, mas Valentina permaneceu cética. Professora, meu pai não vai deixar eu participar de atividades extracurriculares. Quem disse que é extracurricular? É parte da nota final. Laura havia conversado com outros professores e conseguido apoio para tornar o projeto oficial. História, sociologia, arte, todos participariam. Valentina, disse Laura após a aula, gostaria que você liderasse um grupo focado na influência da literatura, na moda e comportamento feminino. Eu? Liderar? Você tem conhecimento sobre moda, senso estético apurado e está começando a entender como literatura e comportamento se conectam. Seria perfeita. Pela primeira vez desde que Laura a conhecera, viu Valentina demonstrar interesse genuíno por algo acadêmico. Mas, professora, eu nunca liderei nada na vida. Meu pai sempre disse que liderança é coisa que se aprende na prática empresarial. Que tal começarmos pela prática escolar? Valentina hesitou, mas aceitou. Quando Valentina contou ao pai sobre o projeto, a reação foi exatamente o que Laura esperava. Valentina, isso é perda de tempo, disse Otávio durante o jantar em sua mansão no Morumbi. Você devia estar focando em disciplinas úteis. Pai, mas é sobre liderança. Você sempre diz que preciso aprender a liderar. Liderança se aprende liderando negócios reais, não fazendo filminho da escola. Valentina sentiu-se dividida. Pela primeira vez na vida, estava genuinamente interessada em algo acadêmico, mas sabia que isso contrariava as expectativas paternas. Foi quando tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Participaria do projeto, mesmo que isso desagradasse o pai. Nas semanas seguintes, Laura observou uma transformação gradual em Valentina. A garota começou a chegar mais cedo à escola para trabalhar no projeto. Organizava reuniões com o grupo, distribuía tarefas, cobrava resultados. Pessoal, dizia ela durante as reuniões, precisamos mostrar como escritoras como Virginia Woolf influenciaram não só a literatura, mas a forma como as mulheres se vestiam, pensavam, se comportavam. Laura notou que Valentina estava desenvolvendo habilidades que não sabia que possuía. Capacidade de síntese, argumentação, persuasão. Mais importante, estava descobrindo prazer intelectual. Professora, disse Valentina após uma reunião, eu nunca pensei que pesquisar fosse interessante, mas estou adorando descobrir essas conexões. Isso é o que chamamos de pensamento crítico, respondeu Laura. A capacidade de ver além do óbvio, de conectar ideias aparentemente diferentes. Meu pai sempre disse que isso era perda de tempo. E o que você acha agora? Valentina ficou pensativa. Acho que ele pode estar errado sobre algumas coisas. Era a primeira vez que Laura ouvia Valentina questionar uma opinião paterna. A situação chegou ao limite quando Otávio descobriu que Valentina estava dedicando várias horas semanais ao projeto. Ele marcou uma nova reunião com Laura, desta vez visivelmente irritado. Professora, o que está acontecendo com minha filha? Como assim, Sr. Otávio? Ela está obcecada com esse projeto. Chega em casa falando de escritoras feministas, questionando coisas que nunca questionou. Isso não é educação.
é doutrinação. Laura manteve a calma. Senhor Otávio, Valentina está desenvolvendo pensamento crítico, aprendendo a analisar, questionar, formar opiniões próprias. Não é isso que toda a educação deveria fazer? Não quando as opiniões são contra os valores familiares. Quais valores estão sendo questionados? Otávio hesitou. Ela está menos dócil, mais argumentativa, questiona decisões que nunca questionou. Laura sorriu internamente. E isso é ruim? Para uma herdeira que vai assumir uma empresa estruturada, sim. Ela precisa aprender a seguir protocolos, não a questioná-los. Senhor Otávio, posso lhe contar algo sobre liderança empresarial? O quê? Os maiores líderes que conheço não são os que seguem protocolos cegamente. São os que sabem quando quebrar regras, quando inovar, quando pensar diferente. E isso só se desenvolve através de educação que ensina a questionar. Otávio ficou visivelmente incomodado. Professora, você está ultrapassando seus limites pedagógicos. Estou fazendo o meu trabalho, desenvolvendo o potencial completo de uma aluna brilhante. Brilhante para quê? Para se rebelar contra a família? Brilhante para liderar com inteligência, não apenas com autoridade herdada. A conversa terminou com Otávio saindo irritado, mas Laura percebeu que havia plantado sementes de dúvida na certeza absoluta dele. O dia da apresentação dos projetos chegou em junho. O auditório do colégio estava lotado com pais, professores e alunos de outras turmas. Laura sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Sabia que aquele seria o momento de verdade para Valentina. O grupo dela apresentaria por último. Durante toda a manhã, Laura notou Valentina visivelmente nervosa. Professora, e se eu não conseguir falar bem na frente de todo mundo? Valentina, você passou semanas pesquisando, organizando, liderando. Você conhece o assunto melhor que qualquer pessoa nesta sala. Só precisa compartilhar o que descobriu. Quando chegou a vez do grupo de Valentina, Laura viu Otávio no fundo do auditório. Ele havia chegado nos últimos minutos, claramente relutante, mas ali estava. Valentina subiu ao palco com uma postura que Laura nunca havia visto antes. Confiante, preparada, determinada. Durante 20 minutos, ela apresentou um documentário sobre como a literatura havia influenciado a emancipação feminina, através da moda e comportamento. Falou sobre Virginia Woolf e a Revolução dos anos 1920. Mostrou como Simone de Beauvoir influenciou não apenas o pensamento feminista, mas a forma como as mulheres se vestiam e se portavam. Conectou literatura clássica com movimentos sociais contemporâneos. Literatura não é entretenimento, disse ela, olhando diretamente para o pai na plateia. É ferramenta de transformação. Escritores não apenas retratam a realidade, eles a modificam, influenciam gerações, mudam comportamentos. O auditório estava completamente silencioso, absorvido pela apresentação. Laura observou Otávio e viu algo que não esperava. Orgulho misturado com surpresa. Quando Valentina terminou, os aplausos foram espontâneos e prolongados. Professores se aproximaram para parabenizá-la. Colegas que antes a viam apenas como a garota rica, agora a olhavam com respeito genuíno. Mas a cena que mais marcou Laura foi Otávio se aproximando da filha após a apresentação. Valentina, disse ele, com uma voz que Laura nunca havia ouvido antes. Você falou muito bem. Obrigada, pai. Onde você aprendeu tudo isso? Estudando, pai. Lendo, pesquisando. Otávio ficou alguns segundos em silêncio, processando a resposta. Nos dias seguintes, Laura notou mudanças significativas em Valentina. A garota chegava à escola com energia diferente, participava ativamente de todas as aulas, fazia perguntas inteligentes, demonstrava curiosidade genuína por conhecimento. Professora, disse ela numa tarde, posso te contar uma coisa? Claro, meu pai tem conversado comigo de forma diferente. Pergunta o que estou aprendendo na escola.
Pede minha opinião sobre coisas que antes ele simplesmente decidia sozinho. E como você se sente com isso? Bem, pela primeira vez na vida, sinto que ele me vê como pessoa, não apenas como extensão dos negócios dele. Laura sorriu. E o que você quer fazer com essa nova percepção? Quero estudar mais, conhecer mais, entender mais sobre o mundo. Era exatamente o que Laura esperava ouvir. 2 semanas depois da apresentação, Laura recebeu um telefonema inesperado de Otávio. Professora Laura, poderia almoçar comigo amanhã? Gostaria de conversar sobre algumas coisas. Laura aceitou, curiosa sobre o que ele teria a dizer. Eles se encontraram num restaurante sofisticado no centro de São Paulo. Otávio estava diferente, menos imperioso, mais reflexivo. Professora, quero me desculpar pelo meu comportamento nas reuniões anteriores. Laura ficou surpresa. Senhor Otávio, deixe-me terminar. Eu estava errado sobre muitas coisas. A apresentação da Valentina me fez pensar. Sobre o quê? Sobre o que realmente significa preparar alguém para liderar. Durante anos, achei que bastava ensinar técnicas empresariais, networking, estratégias financeiras. Mas vendo minha filha naquele palco, entendi que liderança verdadeira vem de algo mais profundo. Laura o ouvia atentamente. Ela demonstrou conhecimento, capacidade de análise, habilidade de comunicação, passion por um assunto. Tudo isso veio da educação que você proporcionou. Veio do potencial que ela sempre teve, Sr. Otávio. Eu apenas ajudei a desenvolvê-lo. Não minimize seu trabalho, professora. Você fez em alguns meses o que eu não consegui fazer em 15 anos. Mostrou para minha filha que ela é capaz de brilhar por mérito próprio. Otávio fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Professora, posso lhe fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Gostaria que você se tornasse tutora particular da Valentina, ajudasse ela a desenvolver ainda mais essas habilidades. O pagamento seria... Laura o interrompeu, gentilmente. Senhor Otávio, agradeço a confiança, mas não é necessário. Valentina está no caminho certo. Ela só precisa continuar estudando, se desafiando, crescendo intelectualmente. E se ela quiser estudar fora do país? Fazer uma graduação internacional? Isso deveria ser decisão dela, não nossa. Otávio sorriu. Você tem razão. Mais uma vez. No final do ano letivo, Laura observou uma Valentina completamente transformada. A garota que chegara em março dizendo que não precisava estudar agora era uma das melhores alunas da turma. Mais importante, havia desenvolvido amor genuíno pelo aprendizado. Professora, disse Valentina numa tarde, decidi o que quero fazer na faculdade. O quê? Comunicação social com especialização em antropologia cultural. Laura ficou surpresa. E seu pai? O que acha da decisão? No início, ele ficou preocupado. Disse que eu deveria fazer administração para assumir a empresa. Mas depois, conversamos muito, e ele entendeu que posso contribuir melhor para os negócios da família, se entender realmente como as pessoas pensam, como culturas diferentes funcionam, como comunicação influencia comportamentos. E você? Está feliz com a escolha? Muito. Pela primeira vez na vida, sinto que tenho um objetivo que é realmente meu. No final do ano, o Colégio Vila Imperial organizou uma cerimônia de premiação para os melhores projetos acadêmicos. O documentário de Valentina foi escolhido como o melhor trabalho interdisciplinar do ano. Durante a cerimônia, com o auditório lotado de pais e autoridades educacionais, Valentina foi chamada ao palco para receber o prêmio. Este prêmio, disse ela no microfone, não é só meu. É da professora Laura Martins, que me ensinou que educação não é obrigação, é oportunidade. Que conhecimento não é peso, é poder. E que questionar não é rebeldia, é crescimento. Laura estava na plateia, emocionada, vendo a garota que havia chegado dizendo que não precisava estudar agora, defendendo a educação como ferramenta de
Transformação. Durante anos, continuou Valentina, achei que meu futuro estava predeterminado, que eu nascera para seguir um roteiro escrito por outros. Mas aprendi que o maior privilégio que posso ter não é herdar uma empresa, é ter a capacidade de transformá-la, melhorá-la, usar ela para impactar positivamente a sociedade. Os aplausos foram ensurdecedores. Laura viu Otávio na primeira fila, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Após a cerimônia, ele se aproximou de Laura. Professora, posso agradecer o que você fez pela minha filha? Senhor Otávio, o melhor agradecimento é continuar apoiando o crescimento intelectual dela. Pode ter certeza de que farei isso. 3 anos depois, Laura recebeu um convite de formatura. Valentina havia concluído o ensino médio como oradora da turma e havia sido aceita em Harvard no programa de antropologia cultural com bolsa de mérito acadêmico. Na cerimônia de formatura, Valentina dedicou seu discurso à importância da educação transformadora. Há 3 anos, disse ela, eu era uma adolescente arrogante que achava que não precisava estudar porque nascera privilegiada. Hoje entendo que o verdadeiro privilégio não é nascer com dinheiro, é ter acesso a professores que acreditam no seu potencial mesmo quando você não acredita. Ela olhou diretamente para Laura na plateia. Professora Laura, obrigada por não ter desistido de mim quando eu havia desistido de mim mesma. Após a cerimônia, Otávio se aproximou de Laura uma última vez. Professora, você tinha razão desde o início. Educação realmente transforma. E não apenas minha filha. Ela me transformou também. Como assim? Comecei a estudar novamente. Estou fazendo um MBA em liderança humanizada. Valentina me convenceu de que para liderar pessoas no século XXI, preciso entender psicologia, sociologia, antropologia. Laura sorriu. Está gostando? Muito. Aos 50 anos, descobri que nunca é tarde para aprender e que conhecimento realmente é poder, mas o poder de transformar, não de dominar. 6 meses depois, Laura recebeu uma carta de Harvard. Valentina havia fundado um grupo de estudos sobre literatura e mudança social e estava organizando uma conferência internacional sobre o tema. Professora Laura, dizia a carta, tudo começou naquela sala de aula em março, quando a senhora me mostrou que Gatsby não era só um personagem, era um espelho da nossa própria sociedade. Hoje, estou usando literatura para estudar transformações culturais globais. E tudo isso graças à professora que provou que educação pode mudar qualquer destino, mesmo aqueles que parecem predeterminados. Laura guardou a carta com cuidado. Eram momentos como esse que lembravam por que havia escolhido ser professora. Não para transmitir informação, mas para despertar potencial. Não para moldar mentes, mas para libertá-las. Na segunda-feira seguinte, chegando ao Vila Imperial para começar mais um ano letivo, Laura viu uma nova turma de primeiros ano, 22. Adolescentes, cada um com suas certezas, preconceitos, limitações impostas por famílias ou circunstâncias. Mas Laura sorriu, sabendo que em cada um deles havia um potencial inexplorado esperando para ser descoberto. Porque essa é a magia da educação. Ela não apenas informa, ela transforma. E quando um professor realmente acredita nisso, até mesmo a frase "minha filha não precisa estudar" pode se tornar o início de uma jornada de descoberta que muda vidas para sempre.